Muito bem, nesse momento vamos meditar na palavra de Deus, aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 22 e versículo 23. O Senhor disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando nós meditamos nas palavras do Senhor, podemos até pensar: poxa, que palavra dura. Por que o Senhor disse algo desse tom de voz? Porque o Senhor foi capaz de dizer: afastem-se de mim, eu nunca vos conheci. Afastem-se, vocês que desobedecem à lei, praticam a iniquidade, vocês que cometem pecado. Mas essas pessoas estavam tão convencidas, dizendo: Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, nós realizamos milagres em teu nome. E meditando no que o Senhor Jesus disse, a gente consegue até entender e perceber que Deus trabalha com pessoas desconhecidas, com pessoas que Ele não conhece. Deus usa pessoas que Ele não conhece. E não estou falando de gente que é do mundo, ou que não seja da nossa religião, ou que não seja do nosso segmento. Estou falando de pessoas do nosso segmento, porque essa palavra é para crentes. Essa palavra, quando o Senhor diz isso aqui no capítulo 7, Ele está falando de pessoas que estão próximas, que querem entrar no reino de Deus. Mas pessoas que não fazem a vontade de Deus. Porque o Senhor diz: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, no versículo 21, entrarão no reino de Deus. Mas apenas aqueles que de fato é verdade, realidade, fazem a vontade do meu Pai. Então chamar Jesus de Senhor, que quando se falava Senhor naquele tempo, né, era um peso muito maior do que a palavra Senhor para nós agora, porque quando alguém dizia Senhor nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus, estava dizendo que aquela pessoa era dono dela. Então chamar Jesus de meu dono, meu Senhor, 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 não é nada se você de fato não faz a vontade de Deus. Então Deus trabalha com pessoas desconhecidas. Que pessoas desconhecidas são essas? Essas pessoas que não têm comunhão, relacionamento verdadeiro com Deus. Essas pessoas que não obedecem e não fazem a vontade do Pai. Elas são usadas. São usadas para pregar, para ganhar pessoas, para falar profecias, para dar revelações. Elas são usadas para fazer milagres, são usadas para expulsar demônios. Deus usa, sabe por quê? Porque Ele tem uma obra, Ele tem um propósito a ser cumprido, Ele tem uma missão. E se Deus usou até uma jumenta para poder advertir o profeta ganancioso, o profeta Balaão, que estava indo ali amaldiçoar o povo de Israel por dinheiro, o que dirá do Senhor usar todos aqueles que querem de alguma forma serem usados? Mas um dia, essas pessoas vão ficar decepcionadas achando que ser usado por Deus garante lugar no céu. E não garante. Ser usado por Deus não garante lugar no céu para ninguém. O que garante lugar no céu para mim, para você e para qualquer pessoa é fazer a vontade do Pai Celestial. Para você fazer a vontade do Pai Celestial, você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa ler a palavra, porque nela contém o poder de Deus. Nela contém palavras de vida eterna, de obediência, de amor, de santidade, gente. Não é porque a igreja, de certa forma, está vivendo numa era moderna que a santidade ao Senhor é algo fora de moda, deixou de existir, deixou de ser pregado. Hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com suas emoções
do que de fato em fazer a vontade de Deus. E muitos dos problemas emocionais que nós vivemos nessa era, nessa geração, é decorrente da nossa falta de obediência, muitas vezes, à palavra de Deus, de correr, de fato, para a vontade de Deus. Muitas vezes a gente fica perdido dentro do nosso coração, cheio de ansiedade, porque a gente não põe em prática a palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Às vezes a gente não pratica a palavra da mansidão, da falta da palavra que nos ensina a não discutir, não bater boca, não caçar briga, buscar a paz e se esforçar para manter a paz. E muitas vezes, às vezes, o problema maior somos nós, não olhando de fato, não se apegando de fato às Escrituras. E hoje nós vemos, infelizmente, pessoas perdidas dentro de si mesma, abafadas com tudo que essa era nos pressiona de todos os lados, somos pressionados de todos os lados nessa era presente. Muitas informações, muitos desejos, e aí você tem um carro e aí você quer o outro, e aí você tem uma casa e você quer mais e mais, e as pessoas vão querendo mais. Não estou falando que é errado querer. A questão é o lugar que isso ocupa no nosso coração. Sempre é a questão mais importante, que lugar essas coisas ocupam no nosso coração. Pois a palavra nos diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Excesso de informação, excesso de internet, excesso de Instagram, excesso de TikTok, excesso de redes sociais fazem a gente ficar ansioso, faz a gente ficar ansiosa, faz a gente ficar realmente inquieto, perturbado. Tá no momento da gente começar a fazer aqueles momentos de desintoxicação de internet, desintoxicação de mídias sociais, voltar a praticar a solitude. Solitude é você estar sozinho com você mesmo e com Deus. Não tem nada a ver com solidão, mas é você começar a buscar esses momentos para você refletir sobre si mesmo, sobre o que está dentro de você. Então nós precisamos compreender, gente. Não basta dizer que Jesus é o Senhor. Tem que fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela contém palavras de vida eterna. Ela tem o poder de transformar o homem de dentro para fora. Ela tem poder de ir no mais profundo da nossa alma e nos transformar ao ponto das pessoas não nos reconhecer por causa do poder da palavra de Deus. Por causa do poder que o nosso Deus tem em fazer novo de novo, em começar de novo, em restaurar, em mudar. Então vou dizer para você uma coisa: ser usado por Deus em línguas, em dons, em profecias, em revelação, não vale de nada, não vai te dar lugar no céu, se você não faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, ele permanecerá para sempre. E a coisa mais importante que nós precisamos ter na vida é o desejo de ser amigo de Deus. Porque você não deixa entrar na sua casa uma pessoa desconhecida. Ninguém deixa entrar um desconhecido na própria casa. Se alguém bater na porta da sua casa e for uma pessoa desconhecida para você, você não vai deixar ela entrar na sua casa. Porque na nossa casa, nós só deixamos entrar aquelas pessoas que nós conhecemos, aqueles que são amigos, aqueles que são íntimos. E da mesma forma, ninguém vai entrar no reino dos céus se não for conhecido de Jesus, se não for amigo dele, se não gastar tempo aqui no relacionamento com ele, se não for uma pessoa que realmente vai e se derrama diante de Deus, falando: Senhor, eu estou aqui, sou cheio de falhas e o Senhor sabe, mas eu quero ser amigo do Senhor. Eu quero ser o teu amigo. Eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo. Eu quero que o Senhor entre na minha vida e me ajude, Senhor. Eu quero morar com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor para sempre. Dura coisa vai ser essa pessoa que trabalhou, profetizou, expulsou demônios, trabalhou nos ministérios da igreja, gastou o seu tempo todo fazendo a obra de Deus e sendo usado por Deus, porque Deus vai usar pessoas desconhecidas. E aí no final essa pessoa fica de fora, porque ela entendeu tudo errado.
Porque tem muita gente entendendo tudo errado, achando que porque tem o dom, isso garante salvação. Não garante. O que garante é fazer a vontade de Deus, é obediência, santidade, amor ao Senhor Jesus, ser amigo dele, íntimo dele, andar com ele lado a lado, deixando ele ser o dono e senhor da sua vida. Isso vai ajudar você a ser salvo de verdade e entrar no reino de Deus. Seja amigo de Jesus. Senhor, eu oro para que nós possamos nesse momento entender essa verdade